Passar para esse momento onde nós estamos, pela palavra do Senhor, renovando aqui o nosso conhecimento das doutrinas básicas da nossa fé, bem como também de um momento de reciclagem, né? Um momento onde nós podemos não só relembrar, mas também aplicar, de forma que não só entendamos, mas também coloquemos diante de nós alguns princípios que nós não podemos esquecer com relação a esses pontos básicos da nossa doutrina. Hoje, meus irmãos, uma vez que na semana passada nós começamos a falar sobre o homem e pudemos, a partir da exposição dos textos que foram lidos e de toda a meditação e aplicações que fizemos, falar sobre essa constituição básica do ser humano, de acordo com a palavra de Deus, muito embora num estudo que, no tempo que nós temos, não há condições para nós aprofundarmos mais do que aprofundamos, até para a gente poder passar por todos os pontos de uma maneira interessante. Hoje nós vamos começar a falar sobre este que está aparecendo aí, que é o pecado. Falar sobre o pecado é falar sobre o ser humano, porque foi por causa do ser humano que o pecado passou a existir, na sua concepção básica e também na relação íntima que ele tem, institucional, essencial com o ser humano hoje. A minha abordagem hoje, meus irmãos, é relacionada àquela que nós começamos na semana passada, que diz respeito ao ser humano como imagem e semelhança de Deus, mas que por causa do pecado nós não perdemos essa imagem e semelhança, mas ela foi distorcida. Entendemos que o fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus não dá a ele nenhuma característica divina por essência, mas alguns atributos divinos, tais como a inteligência, a capacidade de amar, de sentir, de se comunicar, são coisas que ainda nós temos, mas nós não usamos essas habilidades para nos relacionarmos diretamente com o nosso Criador. Mas nós cultivamos então esse amor próprio, idólatra, por nós mesmos e pelo pecado que passou então a habitar conosco. Entendemos por essa concepção básica, meus irmãos, que o pecado é justamente esse desejo que nós temos de fazer as nossas regras, os nossos conceitos, serem aqueles nos quais nós baseamos o nosso proceder agora, nessa atual condição que nós vivemos. Nós temos, por um lado, a palavra de Deus e, por outro lado, o que nós queremos fazer e o que nós gostamos de fazer. A obra de Cristo é aquilo que vai fazer com que a gente volte, então, gradativamente a esse estágio onde nós fomos criados, vivendo para a glória de Deus e direcionando todas as coisas para o Senhor. Uma maneira básica de nós percebermos isso é num dos mandamentos que resume a lei. Se os irmãos lembrarem bem, todos os mandamentos do Antigo Testamento, e ontem lá na casa do presbítero Josivaldo, nós falamos que existem 613 mandamentos no Antigo Testamento, e se você não acredita, é só você começar a contar para você ver, você vai chegar a esse número, e esses 613 mandamentos se resumem em apenas 2. Vocês se lembram qual? Amar ao Senhor Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças e todo o entendimento. Vocês perceberam que alma, coração, forças e entendimento nada mais são do que todas as faculdades que o ser humano é capaz. Nós temos alma, nós temos corpo, nós temos mente, nós temos desejos, volições, emoções, só que essas coisas não estão relacionadas ao Senhor. Essas coisas estão relacionadas a tudo aquilo que nós cultivamos dentro de nós, que nós pensamos ser bom para nós. A partir dessa abordagem, nós vamos então começar a falar sobre o pecado. Hoje, o foco da nossa aula é como o pecado afeta a compreensão da revelação de Deus que nós temos disponível para nós. E semana que vem a gente vai começar a abordar a questão do pecado como sendo algo institucional ao ser humano, mas no que diz respeito justamente a corpo, alma, coração, forças e tudo mais. Hoje, irmãos, o nosso desafio é começar a falar um pouquinho sobre essa ordem que Deus fez as coisas. Então, nós vamos passear por alguns textos da palavra de Deus, e o primeiro deles é o Salmo 19. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá, para que a gente possa entender quando Deus criou todas as coisas, como que Ele criou, em que sentido nós podemos entender a ordem de Deus em relação às demais coisas que Ele criou também. Vamos começar lendo então os versículos de 1 a 4.
E eu gostaria de ler, e eu vou pedir para você acompanhar aí, ok? Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos acompanhar, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos lá? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Até aí. Esses 4 versículos ensinam quais princípios sobre a criação, meus irmãos? Que dá para a gente perceber. Então vamos direcionar mais a pergunta para facilitar. O que segundo esses versículos a criação revela? A glória de Deus. Que mais? Que mais? As obras, ouvi alguém falar aí, né? Das mãos de Deus. Que mais? Versículo 4, a voz de Deus, não é? O que mais a gente pode perceber aí? Versículo 2, discursos que revelam conhecimento de Deus. Ou seja, por esses versículos, nós podemos perceber que a criação passa a ser o quê? Uma expressão visível da glória de Deus e das obras das suas mãos como um todo. A gente olha para a criação e consegue perceber isso através da interpretação desses versículos que nós temos. Agora, se você ler, ainda não abra a Bíblia nesse texto, mas se você ler Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Como é que você relaciona os efeitos do pecado em relação a essa interpretação do Salmo 19? Por um lado, a criação revela a glória de Deus. Por outro lado, nós estamos desconstituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Pensa um pouquinho nas implicações que isso tem, enquanto nós lemos o texto seguinte, que é Romanos 1. A gente já passou por ele, porque essa parte de Romanos nós já estudamos, mas em Romanos capítulo 1, nós temos uma abordagem a esse problema do apóstolo Paulo, que é bem completa e até um tanto quanto chocante. Mas eu queria ler só o versículo 20, só para a gente poder ter conhecimento daquilo que o apóstolo está nos contando aqui. Versículo 20, esse versículo eu gostaria que algum de vocês pudesse ler para nós, por gentileza. A cola já está aí atrás, né? Mas segundo Romanos 1:20, o que mais que a criação é? É uma expressão visível do quê? Dos atributos invisíveis de Deus e do seu poder. Esses 2 versículos que você pôde ler, cujas explicações já estão aparecendo aí na tela, nos mostram que a criação revela algo da parte de Deus que é intimamente relacionado a Ele, né? As suas obras, o seu poder e o seu caráter. Só que nós temos um problema. Por que algumas pessoas não olham para a criação dessa forma? Por que para algumas pessoas a obra da criação, na verdade, é um produto do acaso? Por que para algumas pessoas tudo existiu a partir de algo pré-existente, uma matéria, uma massa de elementos químicos que de repente, como se fosse num passe de mágica, deu origem a todas essas coisas que nós vemos aqui, inclusive a nós mesmos, seres humanos? Por que às vezes a gente se depara com algumas pessoas que não pensam da forma que foi narrada pela palavra de Deus? Elas não conseguem achar o Criador dentro da criação. Por quê? O que está faltando para elas, meus irmãos? Crer em Deus. Vamos desenvolver isso um pouquinho mais? Por que algumas pessoas não creem em Deus e não conseguem reconhecer isso na criação?
O pecado. O que o pecado fez, então, com o ser humano? Oi? Ele cegou. Porque agora a gente não consegue mais enxergar a revelação de Deus a respeito dele mesmo na criação. Então, meus irmãos, é exatamente isso que nós temos hoje para tratar. Embora, e observe a linguagem do texto bíblico. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo está dizendo que o eterno poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus e a sua divindade, diz o texto, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo através das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo, está claro, mas para algumas pessoas isso não é tão claro assim. E por que não? E aí eu te pergunto, vocês disseram, é porque elas não creem em Deus. Mas o que crer em Deus tem a ver com isso? As pessoas vão dizer para nós, você crê que Deus criou todas as coisas porque você crê em Deus. Mas crer que Deus criou todas as coisas, diz o que a respeito disso? Qual é a importância? Por que a gente crê que tudo foi criado por Deus? Se fosse obra do acaso, teria diferença? Se tudo viesse de uma explosão, de um Big Bang, de um produto de evolução das espécies, tal, faria diferença o nosso entendimento a respeito do mundo e a respeito de Deus? Faria ou não faria? Eu vou dizer para vocês, uma vez eu estava tendo aula de escola dominical, eu não lembro onde que eu estava, mas a professora falou assim, olha, as pessoas estão dizendo que às vezes o Big Bang pode ser a forma, pela qual o mundo foi criado, mas se Deus criou tudo através do Big Bang, então a gente não tem problema, entendeu? A professora disse assim, se Deus tiver mesmo lá no relato de Gênesis usado o Big Bang para criar todas as coisas, Deus quis usar esse método. Agora, Deus usou isso, meus irmãos? Qual que é o problema dessa explicação da professora? Eu acho que ela ficou com medo de encarar os cientistas, Ela não quis brigar, não quis entrar de frente, mas para nós, criação e acaso são duas coisas totalmente diferentes, não são? Ou para vocês são igual? São iguais, Para a gente caprichar no português aí. Tem diferença, então. Todo mundo crê nisso? Então, a partir daí, a gente vai começar a investigar algumas coisas. Por um lado, você tem o Deus triuno, o Elohim, o Deus que é um e que é ao mesmo tempo, a gente viu isso. Por outro lado, você tem o homem, que foi criado por Deus. Pergunto a você, por que Deus criou o homem? Então, como que o homem respondia ao fato de ele ter sido criado por Deus, lá no Jardim do Éden? Com adoração. O contato com Deus em relação ao homem era constante, era comum, até que surgiu o pecado. Nós não deixamos de ser seres humanos por causa do pecado, mas esse aspecto do nosso ser foi fatalmente destruído. Foi fatalmente distorcido, para usar um termo que os teólogos concordam mais. E isso fez, então, com que o que dessas duas coisas mudasse? A flechinha vermelha ou a flechinha preta? Agora, o que acontece? A adoração é para mim. Agora, todas as coisas que eu faço têm a ver comigo. E que efeitos isso tem em relação à criação? Ora, se Deus me criou, então Ele me criou com um propósito. Se eu não reconheço em Deus a minha origem, então qual é o meu propósito de vida? Vocês entenderam a relação que tem? Se eu não consigo enxergar em Deus a origem de todas as coisas, então a minha vida, a minha existência tem um só propósito. Qual? A minha própria felicidade, a minha própria satisfação. E como que o mundo que nós vivemos define felicidade? O que é ser feliz para as pessoas por aí? Hein? Coisas materiais. Que mais? Aquilo que faz bem. Essa definição eu gosto. Ser feliz é fazer o que você gosta. Então não importa o que você gosta. Se você gosta de misturar arroz, feijão e macarronada, faça isso. Seja feliz. Não importa se algumas pessoas vão olhar e vão falar, mas se você gosta, faça.
Só que isso, meus irmãos, não tem a ver só com gostos de comida, né? Se às vezes o que te faz feliz é um ato proibido pela palavra de Deus, o que as outras pessoas têm com isso? E o que a palavra de Deus tem com isso? Vai lá e faz. E isso faz então com que o homem seja um tipo de ser que vive para a própria glória de quem? Como o próprio nome diz, né? Para a sua própria glória. E a existência do homem nesse sentido se torna melhor ou pior? Oi? Pior por quê? Porque qual é o resultado, meus irmãos, quando você tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra que vivem para a sua própria glória? E quando a minha felicidade atrapalhar a sua de alguma maneira? O que nós vamos fazer? Cada um na sua, cada um por si, Deus por todos, como diz no popular? Não, nós vamos ter que brigar. Primeiro, pela forma de felicidade que é mais efetiva. Segundo, por que você critica o meu estilo de vida? O que eu fiz para você? O que você tem a ver com a minha vida? E assim por diante. Em relação a isso, meus irmãos, nós percebemos então uma coisa. O pecado que passou a habitar nele causou, em primeiro lugar, que tipo de efeito? Ele está impedido de olhar para a criação e reconhecer em Deus a origem de todas as coisas. E por essa razão, o homem não pode adorar a Deus. Vamos mais um pouquinho. Então, meus irmãos, nós temos que concordar numa coisa aqui. A criação deixou de ser uma revelação de Deus para o homem? Sim ou não? Diz o apóstolo Paulo que as coisas a respeito de Deus, os seus poderes, as suas atribuições divinas, a sua própria divindade, são claramente reconhecidas por meio das coisas que foram criadas. Só que a existência do pecado complica um pouquinho isso. Porque quem é que consegue olhar para a criação e enxergar a Deus através da criação? Quem que consegue? Ninguém consegue. Então, só essa revelação não basta. Deus teve que revelar a si mesmo de uma outra forma. E essa condição, meus irmãos, é resultado da maldição que está sobre a criação e que também está sobre o homem. Maldição é. Veja o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. O primeiro texto que está escrito aí é Romanos 8:20. Alguém podia ler para nós Romanos 8:20? O que diz o texto? A criação está sujeita a vaidade. Agora vamos fazer um exercício de hermenêutica, de interpretação aqui. O texto diz que a criação está sujeita à vaidade. O que é vaidade? Como diz Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas por quê? Porque a palavra vaidade, principalmente na sua origem grega, diz respeito a não servir para o propósito para o qual foi criada. A criação hoje existe, mas quando a gente olha para a criação, meus irmãos, o que a gente vê? A Deus? Não, mas o que a gente vê? Por exemplo, esse lugar onde nós estamos aqui, hoje, provavelmente foi um lugar que no passado estava cravejado de uma paisagem maravilhosa. Árvores, animais. Por onde que esse povo todo foi? É um debate, inclusive, entre os ecologistas, né? Quando o homem constrói alguma coisa, o que ele faz com a criação? Destrói. Isso, para nós, para o nosso entendimento, é resultado dessa condição onde o homem está. Mas, ok. O texto continua dizendo que a criação está sujeita à vaidade, mas não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Alguém colocou a criação nesse negócio. Quem que colocou? Sejam honestos para com o texto, hein? Quem colocou a criação nessa situação? Eu ouvi duas respostas. Alguns disseram que foi o homem, outros disseram que foi Deus. Qual das duas está certa? E não diga as duas, tá? Não adianta ficar querendo agradar gregos e baianos.
A gente tem que falar da palavra de Deus. Quem é que sujeitou a criação a esse estado de vaidade? O homem ou Deus? O homem ou Deus? Então, para você que disse o homem, vamos começar por você. Prove textualmente para mim que é o homem. Aí alguns olham para o canto e dizem, mas é porque a palavra de Deus é assim mesmo, né, gente? Nós temos que basear naquilo que ela diz, não no que a gente acha. Dá para provar no texto aí, que está diante de nós, que foi o homem que fez isso? Pois não. Mais alguém que disse que foi o homem quer argumentar? É bom lembrar que no Éden havia paz, havia comunhão entre o homem e a criação de Deus. Então o que ele plantava, ele colhia facilmente, em abundância. Logo depois que o homem cometeu o pecado e Deus o confrontou, ele disse que agora não seria fácil, que a terra seria carne de abrolhos. Então, quem sujeitou a criação a essa condição corrupta foi Deus, como punição pelo pecado do homem. Olha só, hein? Qual dessas duas posições está certa? Textualmente. Alguém aí quer argumentar mais? Pois não. Está esquentando a discussão. Mais alguma opinião, meus irmãos? Quem sujeitou a criação a essa situação? Foi o homem ou foi Deus? Você pergunta assim, pastor, o que o senhor acha? O que eu acho está escrito ali, ó. Essa condição, o que está escrito? É resultado da maldição a qual Deus sujeitou. Por que você acha que eu creio que foi Deus e não foi o homem? Porque em Gênesis 1:28, o texto está dizendo que a criação está sujeita ao homem, porque dela ele tiraria o seu sustento, tiraria o seu alimento, tiraria suas vestes. Agora, nós conseguimos extrair essas coisas da terra, da criação, de maneira fácil hoje em dia? Não. Por quê? Porque hoje nem tudo que eu planto nasce. E por que não? Porque passaram a existir isso que o Tiago disse, né? Os cardos, os abrolhos, as pragas. Existem muitos elementos que dificultam a nossa estada. E, inclusive, meus irmãos, Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado, antes da queda. Tá? É um negócio que eu quero deixar claro aqui. Se alguém um dia por aí disser que não, Adão e Eva tiveram outros filhos e tal, não tiveram, ok? E por uma razão muito simples. Adão e Eva só tiveram filhos depois da queda, depois que Deus pronunciou também uma outra maldição em relação a isso. Você vai dar à luz os seus filhos, mulher, em meio a dores. Eu não sei como é que seria um parto sem pecado, mas o fato do nascimento de alguém ser uma coisa tão dolorida, isso também é resultado da maldição que Deus colocou sobre a terra. Então eu creio com todas as letras, mas como a gente tem que justificar isso textualmente, veja, o argumento textual que eu quero dizer para você em relação a Romanos é o versículo 21. Quem sujeitou a criação, sujeitou a criação na esperança de que ela será redimida. Ou seja, quem sujeitou a criação a isso só pode ter sido alguém poderoso para redimir a criação. E se você ler
Colossenses capítulo 1, você vai perceber que a obra de Cristo é descrita lá no versículo 15, se eu não estou enganado, como algo que redime não só o homem, mas também todas as coisas. Então, esse alguém é Cristo, e esse alguém foi prometido por Deus. Eu creio, e assim, é uma convicção de que quem sujeitou a criação a essas coisas foi Deus. A vaidade da criação nesse ponto, meus irmãos, é tudo isso que está acontecendo. O desequilíbrio harmônico entre todas as coisas. Porque quando você olha a criação, você percebe os atributos de Deus, tais como harmonia, paz, planejamento. Mas quando você vê a criação hoje, a criação é harmônica. É só você perceber, o que é, por exemplo, efeito estufa? Uma definição técnica aí, para os nossos doutores. O que é efeito estufa? Não é aquela camada na qual a Terra foi envolta, que impede a liberação dos raios ultravioletas, que fazem com que eles voltem para a atmosfera e aqueçam o ambiente que nós vivemos, e etc. e tal. Quem que provocou isso? O homem. Mas o homem provocou isso por quê? Porque foi isso que Deus colocou sobre a criação. Então, como diz o próprio livro de Romanos, Deus entregou. Deus entregou não só o homem, mas também a criação a esse estágio de vaidade. Ok? E você tem ainda um outro... Antes, se você quer se colocar ainda, quer talvez colocar uma pimenta na nossa discussão, espera só um pouquinho. Vamos ler mais um texto, que é Gênesis 3. Essa aqui é a maldição que Deus colocou sobre o homem, tá certo? Vamos ler aqui. Romanos 3, ou melhor, Gênesis 3, 22 e 24. Alguém poderia ler para nós? Ok, tem o 22 também que diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E aí? Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Então, existir a morte física e a morte no sentido de espiritual, né, a separação de Deus, também é uma consequência do pecado do homem, e é uma condição a qual ele foi sujeito por quem? Por Deus. Quer ver mais? Tem alguns versículos anteriores que fazem a gente crer dessa forma, que é o versículo 16. Alguém podia ler o versículo 16? E a mulher diz: multiplicarei sobre nós os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ok. E o 17? Veja, o que esses versículos, os dois versículos que foram lidos, nos dizem? Primeiro, a criação de uma família a partir desse ponto seria uma coisa dolorosa, ok? E a segunda coisa, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a causa da maldição é o homem, mas o autor da maldição é Deus. Deu para entender? Então, maldita é a terra por tua causa. E o primeiro dos efeitos: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Irmãos, por que é difícil trabalhar hoje em dia? Por quê? Porque primeiro, a gente não gosta, tá? Segundo, aquilo que a gente recebe em relação ao nosso trabalho é justo? Todo mundo vai dizer, claro que não, né? Lógico que não.
nós ganhamos muito menos do que a gente devia ganhar. E quando a gente está aposentado, agora tem fator previdenciário, tem uns fatores que impedem que a gente se aposente antes dos 60 anos, então é um negócio injusto e papapá. Mas as explicações não são econômicas. As explicações, em primeiro lugar, são teológicas. É difícil porque Deus sujeitou a criação a isso. É difícil porque o pecado complicou totalmente essa relação harmônica com a terra. A gente não consegue extrair da terra o nosso sustento com facilidade porque Deus colocou essa maldição. Antes, cuidar da terra, cuidar do jardim. Aliás, uma coisa interessante. Quando, lá em Gênesis, capítulo 1, você percebia que Deus estava sujeitando todas as coisas criadas ao homem, eu acredito que essa ordem se estendia ao jardim do Éden. Mas agora, o homem não está mais responsável por cuidar de um jardim, mas ele está responsável por cuidar e se sujeitar à terra inteira. E isso complicou um pouquinho a vida dele. Alguns lugares são mais quentes, outros lugares são mais frios, e todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje são resultado dessa questão envolvendo essa maldição que Deus colocou sobre a terra. A única coisa que pode fazer com que a terra volte a ser o que ela era, é o quê? É a restauração que o pecado precisa receber da parte de Deus. É porque o pecado existe, as coisas são difíceis. Realmente, as pessoas trabalham e não ganham o que elas deviam ganhar, é difícil, é suado, e nem tudo que acontece é resultado de uma prática de colheita e plantio. A gente não consegue estabelecer uma relação lógica em todas as vezes. Às vezes você planta feijão e o feijão não nasce. Às vezes você planta o trigo e o trigo não aparece. E é por isso que lá na frente o profeta Abacuque vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça e que o fruto da oliveira minta e que a terra se recuse a dar o fruto, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Tem uma questão chave envolvida nessa história, não tem? Porque a partir da salvação é que você começa a enxergar essas outras coisas. Então, uma vez que o homem hoje não tem relação harmônica com o Criador, ele também não tem relação harmônica com a criação. E isso fez com que a relação do homem entre os seus semelhantes passasse a ser uma relação conturbada também. Logo após essa maldição e a expulsão do homem do paraíso, meus irmãos, o que acontece em seguida? Em Gênesis capítulo 4. Um irmão assassina o outro. Por quê? João vai explicar isso para nós lá na primeira carta, no capítulo 4. Porque as suas obras eram boas. Caim matou Abel porque Abel agradou o Senhor e ele não. Então, em vez de Caim chegar em Abel dizendo assim: escuta, o que você fez no seu sacrifício que foi tão bom? Eu queria aprender a agradar a Deus como você. Não. O que ele disse? Vamos ao campo. E estando ao campo, ele deu um jeito de matar Abel, porque Abel teve um sacrifício oferecido. E hoje, esse tipo de relação é muito comum, né, irmão? Se a gente tem uma pessoa aqui entre nós que quer ser santa, essa pessoa nunca vai ser convidada para comer churrasco na nossa casa. Porque pode ser que ela, entre aspas, se escandalize. Não é? Pode ser que ela se escandalize com as músicas que a gente toca na roda de viola. Pode ser que ela se escandalize com as coisas que ela vai ver as pessoas fazendo lá no dia. E aí a gente convida aquela pessoa, passa uma vergonha danada e de repente a gente toma uma decisão. Na próxima vez que nós fizermos churrasco, essa pessoa não vai. Por quê? Porque eu não quero, sabe, essa coisa de ficar me cobrando sobre as coisas que eu gosto, que eu não gosto. Eu quero ser feliz. A gente usa o argumento do escândalo para continuar no pecado, né? É melhor não convidar fulano para assistir jogo na minha casa, porque quando eu assisto o jogo eu fico muito exaltado, né? Eu xingo bastante, xingo a mãe do juiz, xingo a mãe do atacante que perdeu o gol, xingo o técnico que fez substituição errada, e se o fulano de tal estiver lá comigo, ele pode se escandalizar comigo. Então é melhor eu não convidar. Perceberam? Toda essa questão harmônica se quebrou por causa do pecado. E isso é uma maldição que Deus colocou sobre a criação. Um dia ele vai retirar essa maldição, mas por enquanto as coisas estão indo desse sentido. Isso tem implicações missiológicas enormes, irmãos, para fazer missões, mas nós vamos chegar lá em tempo. Com relação a esse assunto aqui, alguma pergunta ou consideração, ou talvez você ainda não ficou convencido?
Se não ficou, não tem problema não, vamos debater. Sim. Eu não entendi, desculpa. Eu creio que a ordem de Deus é para toda a terra, sim. Só que o início dessa obra foi o jardim. Não, é a terra. É a terra. É a terra, sim. E o fato de o homem, por exemplo, ter sido criado e não colocado num ponto qualquer da terra, mas num jardim que Deus fez nascer depois de criar todas as coisas, para mim é interessante. Porque o capítulo 2 deixa claro para a gente uma coisa. O que diz o versículo 5, por exemplo? Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. E de repente, versículo 8, o que acontece? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pois nele, quem? O homem que havia formado. Então, o fato da história ter começado no jardim, e não num ponto qualquer da terra, tem relação com esse sentido onde Deus coloca o homem lá primeiro, para depois ele pegar toda a terra. Eu acredito que quando Deus dá essa ordem em Gênesis capítulo 1, é uma ordem destinada a toda a terra, sim, mas com o início no jardim. E aí, quando o jardim deixou de existir, o homem passou a vaguear pela terra, já nesse estado de maldição em que ela se encontra. Essa é a minha opinião. Espera só um pouquinho. Contra. Você quer... Não. Na minha opinião, não tem. Tranquilo? Uhum. Então, vai tentar se aproximar da nossa orvalho. Então, e semana passada eu lembro que o Juliano fez um comentário relacionado ao leão, que depois no ensaio ele comentou com a gente, porque hoje existe essa coisa de cadeia alimentar, do leão não ser um animal manso que avança na gente e tal, mas lá em Isaías, quando você vai ver o relato de como vai ser a nova terra, lá 65, tem um texto lá que eu gosto bastante, que é Isaías 65, 17 a 25. Mas o versículo 25 diz assim, olha só: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então o fato até de existir essa relação entre os animais, que nem todos os animais podem ser domesticados e podem se relacionar com a gente. Você não pode colocar, por exemplo, a mão quando o jacaré está de boca aberta lá descansando na beira do pântano, porque senão ele arranca o seu braço, né? Esse tipo de coisa não vai existir mais. Porque esse tipo de coisa, segundo Isaías 65, é resultado do pecado. O animal avançando em você, querendo tomar parte em relação a isso, tudo isso é efeito do pecado, eu creio, tá? Então, eu disse que eu ia fugir disso na semana passada, mas hoje eu voltei. A sua fica para daqui a pouco, tá certo? Negócio do corpo, alma e espírito lá, pode ficar tranquilo que a gente vai voltar nisso, de repente. Um dia, quem sabe? Não, estou brincando. A gente vai falar sobre isso, sim. Mais alguma pergunta, irmãos? Podemos correr? Podemos avançar? Podemos? Então vamos lá. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Só uma revelação graciosa de Deus em Cristo Jesus é capaz de apresentar o pecador perdido diante dele. Já que agora essa relação de harmonia entre homem, criador e criação se quebrou, se rompeu, então nós precisamos de uma outra revelação de Deus. E é exatamente aí que vem, meus irmãos, ok, a nossa confissão de fé. Mas antes disso, vejam, aqui está o homem,
Ok? Aqui está Deus. Deus, por meio da natureza, se revelou ao homem, mas por causa do pecado, a gente não consegue mais entender Deus olhando para a criação. Agora, o que faltou? Nós precisamos de uma outra revelação de Deus, na qual Ele sim se faça conhecer de maneira salvadora, e a diferença entre essas duas formas de revelação é a seguinte: uma é uma revelação direta da parte de Deus, e a outra é uma revelação de Deus que pressupõe o pecado, porque ela fala de Cristo Jesus. Na teologia, tem uns nomes diferentes. A gente costuma chamar essa revelação de Deus em relação à criação de revelação natural, ou de revelação geral. E a Bíblia é o que a gente chama de revelação especial, ou específica. Qual que é a diferença das duas? A revelação natural é uma revelação clara, que ainda existe, mas que não é suficiente hoje para que o homem conheça Deus por causa do pecado. Então a revelação especial é essa revelação na qual Deus fala sobre o pecado, conta a história, o que aconteceu, os efeitos desse pecado que impedem que o homem se aproxime de Deus só pela natureza. Então ninguém conhece a Deus hoje, meus irmãos, sem ser por meio da sua revelação especial que centraliza Cristo e a cruz. Ninguém. A natureza já não é suficiente mais para a gente ter essa revelação, esse conhecimento de Deus. Então, às vezes a gente faz algumas programações evangelísticas no monte, sabe? Na natureza, na praia, na fazenda, na paisagem, na montanha, na cachoeira. Aí a gente fala para as pessoas assim, ó, olha aqui ao redor, olha, isso aqui não é bonito? Foi Deus que criou. Os crentes falam, Deus é muito bom. Os não crentes ficam assim, é o que ele acha, né? É o que ele pensa. Então, a única coisa efetiva em relação a esse negócio não é contemplação, não é essa questão de você chamar as pessoas a contemplar as belezas de Deus. Isso não dá mais. Ok? A gente vai explorar isso um pouquinho a partir de já. A nossa confissão de fé diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, aí vem a parte destacada aqui. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Deus ainda se revela por meio da criação. A nossa confissão de fé diz. Mas a gente não consegue conhecer a Deus por meio dessa revelação devido ao pecado. Essa é a tese, tá? Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos, diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Essa é a tese que nós defendemos. Esse aqui, meus irmãos, é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo da Confissão de Fé. A nossa Confissão de Fé, que é esse documento histórico que nós adotamos como um dos nossos símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster, é e parte do pressuposto de que a Confissão de Fé afirma, estou sendo bem redundante para você entender, a Bíblia é a revelação de Deus capaz de transmitir conhecimento salvador. A criação não tem mais essa capacidade. Não por deficiência dela, mas por causa do pecado. Deu para entender essa tese, irmãos? Deu para entender? Então agora a gente vai aplicar isso aqui de algumas formas. E com isso nós já estamos encerrando a nossa aula. Portanto, só pode existir conhecimento verdadeiro de Deus onde há salvação. Ninguém conhece a Deus do seu próprio jeito. Ninguém conhece a Deus sem o referencial da sua revelação especial. Ok? Não existe contato com Deus à moda da casa, à moda do freguês. Não existe contemplação de Deus de acordo com critérios próprios. Nós só contemplamos a Deus mediante revelação especial na Bíblia. Tá ok? Só que também tem um ponto. Só ler a Bíblia sem a iluminação do Espírito não adianta. Que é outro ponto da confissão de fé que está aí. Só há salvação, meus irmãos, onde houve uma revelação especial de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra. Esse é o meio ordinário para a salvação, designado pelo próprio Deus. Segunda
segundo diz aí 1 Coríntios 1, 21. Então a ideia é a seguinte: a Bíblia revela Deus, mas nem todas as pessoas que leem a Bíblia conhecem de fato a Deus. Por quê? Porque existem algumas pessoas para as quais a Bíblia vai ser pregada e elas não irão aceitar, não irão se converter. Por quê? Porque os seus olhos ainda estão fechados em relação aos princípios que ela revela. O que revela salvadoramente a Deus é a revelação especial mais a iluminação do Espírito. Não quer dizer que a Bíblia não tem valor, mas quer dizer que apenas onde houver essa ação especial do Espírito Santo, existe salvação. Você pode ler a Bíblia, você pode entender a Bíblia, mas crer que quando ela fala de pecado, quando ela fala de juízo, ela está falando de você, é só uma coisa que o Espírito Santo pode despertar no coração. Porque o pecado tem um poder de cegar muito intenso, meus irmãos. A gente olha para a criação e a gente não enxerga Deus. Às vezes a gente olha para a revelação especial e não enxerga Deus. Ah, como assim? Vou dar um exemplo. Digamos que você tem um problema crônico com alguns dos pecados proibidos no mandamento, nos 10 mandamentos. Tipo, você é um ladrão compulsivo. Você é uma pessoa que é tentado o tempo todo a subtrair coisas que não são suas. Aí vem a palavra de Deus e diz para você: não furtarás. Deus não gosta de roubo. O que você vai dizer? Problema dele se ele não gosta. Eu gosto. E eu vou continuar. Porque eu vivo assim, eu gosto de fazer isso, etc e tal. Uma outra coisa que você pode dizer é assim: eu vou tentar parar. Só que daí você vê que não dá certo. Você vai ver a nossa livraria ali dando sopa, aí você vê os nossos vendedores ali, e na hora que os nossos vendedores virarem as costas, você pega um livrinho e leva para casa. Aí a gente vai fazer a contagem e fala assim: irmãos, se vocês por acaso viram algum livro aí na igreja e ninguém que não foi pago por ele, por favor devolva e tal. Aí a gente vai: você viu o livro? Livro? Que livro que está faltando? É um de capinha amarela, que diz tal coisa, não sei o quê. Esse então não vi. E assim por diante, né? Nós acabamos, meus irmãos, colocando essas coisas dessa forma por causa do pecado. Então, a revelação de Deus pela palavra, mais o Espírito Santo iluminando, é o que fazem com que o homem seja salvo. Aí eu faço uma pergunta: tem como o Espírito Santo iluminar as mentes e o coração de alguém que está olhando para a criação? Dependendo da resposta que vocês derem, a gente vai ler 1 Coríntios 1, 21. Sim ou não? Opa! Sim ou não? O Espírito Santo pode iluminar alguém contemplando a criação e colocar na cabeça dela de que aquilo é algo criado por Deus, etc e tal? Sim ou não? Alguns vão falar assim: mudou? Alguns vão falar assim: Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o que 1 Coríntios 1, 21 diz? Vamos colocar lá? 1 Coríntios 1, 21. Alguém poderia ler esse texto para nós, por gentileza? 1 Coríntios 1, 21. Ou seja, Deus pode iluminar o olho, a mente e o coração de alguém que está contemplando a criação para ser salvo? Sim ou não? Sim ou não? Por esse texto. A resposta tem 3 letras. Começa com uma consoante. Não. Tá certo, meus irmãos? A questão aqui do texto é que Deus salva pela loucura da pregação. Às vezes parece estranho a gente falar que um Deus onipotente não pode fazer alguma coisa, mas é que como isso aqui é revelação de Deus, foi Ele que decidiu salvar pela loucura da pregação. Tá certo? Ele é que decidiu isso. Não sou eu que estou dizendo que Ele não pode. Ele está dizendo que Ele não faz. Essa é a questão. Então, tenha isso em mente. Próxima coisa. Só pelo esclarecimento da revelação especial nós podemos olhar para geral e aprender com Deus. É interessante o que Jesus fazia. Quando Jesus, por exemplo, queria ilustrar o cuidado de Deus, o que ele falava?
Olhe os lírios do campo. Olhem os pássaros do céu. Eles não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste lhes dá o que comer. Quando você passa a ser iluminado pelo conhecimento da Bíblia a respeito de quem Deus é, aí você olha para a criação e enxerga Deus. Aí sim, mas antes disso não. É por isso que Jesus tem essa visão sobre a natureza. Algumas pessoas vão interpretar Jesus como se fosse um grande hippie, né? Andando com o violão tocando lá, com aquela roupa largada, olhando para a criação, olhando para as flores, falando, a gente pode conhecer a Deus através disso aqui. Calma, peraí, por que Jesus fez isso? Porque como ele era Deus, e como o relacionamento dele, harmonioso com o Pai, com a própria criação, não era quebrado, ele podia falar isso. Então é por isso que Jesus ensina a temer a Deus e a confiar em Deus olhando para a criação. Porque quando você tem esse espaço de relacionamento harmônico totalmente restaurado, você consegue olhar para a criação e perceber a glória de Deus. Aí você consegue. Do contrário, você não consegue. Ok? Mais um pouquinho. Só, meus irmãos, por meio do alerta da revelação especial, que a gente é capaz de entender a gravidade do nosso estado de morte. Só assim. Eu olho para a criação e não consigo enxergar a morte. Mas a partir do momento em que eu contemplo esse aspecto na Bíblia, aí eu consigo entender por que eu não consigo olhar para a criação e achar Deus. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Ora, o homem foi desconstituído da glória de Deus. A criação revela a glória de Deus. A menos que eu consiga ter os meus olhos abertos para a glória de Deus pelo trabalho da revelação especial, eu não consigo contemplar a criação e ver a glória de Deus. Ok? Mais um pouquinho. Então, irmãos, o que é a ciência? Ela não é ruim em si, porque o conhecimento é uma coisa que Deus deu capacidade ao homem para obter. Só que a ciência passou a ser então um produto de mentes nécias, que buscam a todo momento negar a existência do Criador. O homem, através das suas capacidades criativas, passou a utilizar esse conhecimento para não negar a sua incapacidade, mas para negar a Deus. E segundo a Bíblia, meus irmãos, isso não é inteligência. Olha só, o homem não consegue reconhecer a Deus como Criador, não porque ele é muito inteligente, mas porque ele é tolo. Sabe, às vezes me irrita um pouco as pessoas falarem assim, nossa, o fulano de tal, o cientista fulano de tal é tão inteligente, ele vai ser difícil de convencer que foi criado por Deus. Então você está chamando o cientista de inteligente e o crente de burro. É isso que você está fazendo. Não, que crer que Deus, que tudo foi criado por Deus é coisa de gente babaca. Meus irmãos, ser babaca é não reconhecer a Deus. É o que está dizendo aí, não é? Salmo 14:1, que é um texto que eu adoro, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É o que diz lá. E Romanos 1:21 e 23, que é um outro texto que a gente não vai ler, eu vou ler partes dele só para você ter uma ideia. Olha só, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, o homem pode utilizar as ferramentas de conhecimento que estão disponíveis para ele, mas ele jamais vai conseguir chegar perto de Deus através só desse conhecimento. Então, o homem pode descobrir a cura do câncer, mas ele não vai conseguir relacionar isso ao Criador. Então, se você estiver esperando, por exemplo, que a ciência um dia descubra uma maneira de provar a existência de Deus, esqueça. Porque o raciocínio do homem está nulo para isso, por causa da maldição do pecado. Ok? Esses dias até me marcaram numa publicação no Facebook falando assim, que os cientistas chegaram a uma conclusão, que não existe livre-arbítrio. Que o homem é condicionado pela sua genética a ser inclinado para algum lugar. As pessoas olharam e falaram assim, tá vendo? E eu disse, mas eu nunca criei livre-arbítrio. Ué, isso não me afetou de jeito nenhum. Mas são coisas que a ciência vai descobrir. Hoje em dia, meus irmãos, inclusive está muito comum uma teoria sobre a origem de todas as coisas, conhecida como design inteligente. Já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar do design inteligente? O que é o design inteligente? É basicamente o seguinte, os cientistas estão dizendo que o universo é ordenado, certo? Que ele foi projetado
por uma força que se integra em meio aos elementos que existem. E alguns estão inclusive chamando essa força de personalidade. Para nós, é Deus. Para eles, é Deus. Não, é uma força harmônica que se integra mediante... Entendeu? Então o homem, inclusive, quando o apóstolo Paulo está discursando no Areópago, lá em Atos capítulo 17, ele diz que o homem está tateando. Mas ele não vai achar. O único caminho para ele encontrar esse Deus Criador é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos... Yes. Então, a menos que eu consiga entender a existência do pecado, eu não vou conseguir entender por que a criação se tornou essa bagunça que ela se tornou. Então, lembra disso. Não reconhecer Deus, mesmo que por meio da ciência, não é inteligência. É babaquice, é tolice, é idiotice. As pessoas não conhecem a Deus não porque elas são inteligentes, mas segundo a Bíblia, porque elas são tolas. Tá ok? Não ache que cristianismo é coisa de gente boba. Inclusive porque cristão tem que ser inteligente. Inteligência é o dom de Deus. A gente, inclusive, eu estava observando aqui, tem pelo menos umas 3 pessoas aqui na nossa igreja que ou já são doutores, ou estão fazendo seu doutorado, ou caminhando para isso. Gente, isso é bom. É para mostrar que crente não é alienado, não é uma pessoa, um ser humano estranho. Porque inteligência, de fato, é conhecer a Deus. Você tem que crer nisso. Confronta os inteligentes aí do seu tempo com essa ideia. Por quê, irmãos? Por causa disso aqui, ó. Reconhecer a Deus como Criador tem fortes inclinações morais. Eu fiz essa pergunta no início, não foi respondida, mas agora eu vou responder. Por que para algumas pessoas não reconhecer a Deus como Criador é o caminho que elas acharam? A gente disse, porque elas não creem em Deus, porque o pecado cegou o entendimento. Mas veja o quanto isso é interessante no seguinte sentido. Se eu não reconheço a Deus como meu Criador, então eu também não o reconheço como Rei soberano. E se Ele não é Rei nem soberano, então quem é? Então eu posso fazer o que eu quiser. Se eu reconhecer a existência de Deus como meu Criador, então eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso ser feliz do meu jeito, mas eu devo todas essas coisas à maneira que Ele revelou para isso. E eu não preciso me preocupar com outras coisas. Eu preciso me preocupar com a opinião dEle, se eu creio em Deus como Criador. Então, por que o homem busca o tempo todo alternativas para explicar a existência das coisas? Seria muito melhor se tudo fosse produto de evolução, não é? Mas uma coisa que eu não entendo na evolução é como é que um ancestral comum ao macaco e ao homem conseguiu produzir um ser consciente e um que não é consciente. Inclusive, para os pais da igreja, se você gosta de ler esses autores mais antigos, esse é o argumento mais forte, segundo Tomás de Aquino, que é um dos pais da igreja antiga, para provar a existência de Deus. Da onde que o homem tirou a sua moralidade? E aí você vai perceber que no nosso tempo, moralidade é uma coisa que as pessoas estão começando a deixar de lado. Por exemplo, nasceu um menino. Eu não posso dizer que ele é menino. Nasceu uma menina. Eu não posso dizer que ela é menina. O menino está apaixonado por uma menina. Isso é preconceito. Eu tenho que ensinar os meus filhos, as minhas crianças, segundo essa ideologia, que o menino não tem que se apaixonar pela menina. Se ele quiser se apaixonar por um outro menino, não tem problema. E o que isso é, além de uma perversão aos valores criados por Deus? Veja o quanto isso é interessante. A família, meus irmãos, é um homem e uma mulher cujo amor relaciona o amor de Cristo com a igreja e que capacita eles a se reproduzirem, não é? O mesmo sexo pode se unir de uma forma que haja reprodução? Homem e homem gera filho? Mulher e mulher gera filho? Então, na verdade, a família se torna uma coisa totalmente descartável, não é verdade? É a analogia do copinho de plástico. A pessoa passa a ser um objeto na minha mão, que eu uso do jeito que eu quiser, e quando eu não quiser mais, eu amasso e jogo fora. Que visão minimalista do ser humano, não é verdade?
Eu olho o ser humano que foi criado por Deus como uma coisa. Inclusive, se você mora em São Paulo, ou se você já foi para lá, você vai perceber que uma das coisas mais interessantes sobre São Paulo é que é uma cidade cheia de gente, não é? Você já experimentou pegar um metrô lotado? Já tiveram essa experiência de pegar um metrô lotado? Quando a porta da esquerda abre e você está lá no outro canto do lado direito e precisa sair, que tem um tempo limitado até a porta fechar e partir, o que você tem que fazer? Sair empurrando. É uma pessoa, mas não tem problema, ela está no meu caminho. Sai da frente. Empurra, ombro, e é uma diversão para quem gosta disso, né? Mas, na verdade, o que é isso senão uma visão de reduzir o ser humano? E hoje em dia é você falar que você não pode matar porco, galinha para se alimentar, mas matar um feto dentro de um ventre você pode. Os animais têm direito, o ser humano não tem. Meus irmãos, é o que eu estou dizendo. Esse tipo de coisa tem implicação moral, sim. Reconhecer a Deus como Criador tem todas essas coisas carregadas junto, ok? Eu acredito que hoje, eu é que atrasei, desculpa aí o resto do pessoal, mas são coisas que deveriam ser ditas. Última chance caso você queira se manifestar e com o devido pedido de perdão. Toda dúvida manifestada agora é só semana que vem, senão eu vou atrasar o almoço de vocês.